Gente, que função de clicação. Olá, olá, olá! Seja muito bem-vinda à nossa live de hoje. Nossa terça-feira iluminada, não é mesmo? Eu sou Eliane Prado e venho aqui todas as terças-feiras para trazer para você, mulher, mãe, empreendedora, conteúdos para que a gente possa estar cada vez melhores, evoluindo e nos sentindo muito mais produtivas. Sempre conteúdos voltados para produtividade e voltados para maternidade e essa mistura que ser mãe e ser empreendedora nos traz. Uma mistura poderosa, bombástica. Como estão as coisas por aí? Aqui está friozinho, então estamos dele, cafezinho, chazinho, chimarrão. E conteúdo maravilhoso para hoje. Hoje eu preparei um conteúdo onde nós vamos falar das dificuldades que aparecem nos nossos dia a dias, como que nós podemos superar essas dificuldades, como que nós podemos, como que elas se apresentam e como que a gente pode lidar com elas de uma forma que elas não se tornem só dificuldades, mas elas se tornem oportunidades de evolução, oportunidades de novas situações e circunstâncias. Nossa, tá entrando uma mulherada top aí, vou ter que até me ajeitar agora. Até me ajeitar pra falar com, né? Porque celebridades a gente tem que, né? Então é muito bom tê-las aqui com a gente. Vão me contando aí quais são as maiores dificuldades que vocês sentem no dia a dia de vocês em relação ao trabalho, a conciliar filhos, negócios, produtividade, toda esta questão da nossa rotina de trabalho, da nossa rotina produtiva em relação geral, trabalhos, estudos, filhos, casa. Vão colocando aí e eu vou pegando essas pitadinhas pra gente ir trocando ideias com isso. Por que eu resolvi trazer esse tema sobre dificuldades, sobre superar dificuldades? Principalmente porque é um dos pontos que fica obscuro por trás de muita questão que a gente aborda, né, em relação à produtividade. Então, quando a gente fala de procrastinação, por trás da procrastinação tem N situações, e uma delas é a dificuldade em relação a algum ponto daquela atividade que você precisa realizar, que você está tendo uma certa dificuldade, e aí você procrastina para não enfrentar aquela dificuldade. Tem as crenças limitantes, que também elas são situações que foram criadas, né? Crenças, coisas que você acredita que elas te limitam em algum ponto, elas te param, né? Limite. Até aqui você vai, daqui para frente você não consegue ir. E muitas crenças limitantes são adquiridas na nossa infância, ou até durante a nossa jornada, né, na vida adulta, situações que aconteceram que você não conseguiu lidar muito bem com aquilo, interpretou ela de uma forma e isso te limitou, que a partir dali você não consegue ir mais. Então você vê dificuldade quando você chega naquele ponto de ir para o próximo nível, de dar o próximo passo, e aí você treme na base, aí chegam os medos, aí chega a ansiedade, bate cardíaco, não é assim? A gente precisa... por que muitas pessoas têm tanto medo de falar em público? Porque em algum momento na sua vida você teve alguma situação em que falar em público foi um momento tão tenso, uma situação tão desagradável,
que o teu cérebro e o teu corpo reagem de forma para dizer, ó, não vai, que você vai passar por aquilo novamente. Medos de falar com pessoas superiores, líderes, coordenadores de empresas ou lideranças dentro da sociedade, porque em algum momento você teve essa foi boa, né? Em algum momento você teve uma situação que te gerou um peso, e aí você, opa, peraí, não quero passar por isso de novo, então eu vou, né, dar um passo atrás. E as dificuldades, elas estão embutidas em tudo isso, né? Então eu chego até esse ponto aqui, eu sinto a dificuldade de romper essa barreira. Sabe aquele filme plástico que a gente usa na cozinha, às vezes para embalar algum alimento, né? A gente não consegue rasgar aquilo com facilidade. E aí, dependendo da situação envolvida naquela dificuldade, aí você vai procrastinar, daí você vai ter crise de ansiedade, você vai ter tua crença limitante que vai te travar, você vai sentir angústia, enfim, você não vai fazer. Vai protelar, vai enrolar, não vai fazer, vai inventar 1 milhão de desculpas e não vai fazer. Então a dificuldade, ela está embutida no meio disso tudo, e aí você chegou aqui e você não vai para o ponto para frente. Essa raiz da dificuldade, ela tá muitas vezes em coisas do nosso passado, na nossa infância ou na nossa trajetória de vida, depois que você se tornou mãe ou depois que você começou a empreender. Em algum desses momentos houve alguma situação que te trouxe essa aflição e você não quer mais passar por isso. Então o teu corpo te protege, né? O medo, as ansiedades, tudo, o teu cérebro ele vem para te proteger, para você não passar por isso novamente. Então são essas experiências que vêm à tona nesses momentos de dificuldade. Eu sempre gosto de colocar essa questão de você olhar para a sua realidade na infância ou nessa sua trajetória de vida e olhar para isso com um olhar carinhoso, porque muitas vezes a gente distorce o que aconteceu. A gente olha ou com um olhar infantil, quando a gente está na nossa infância, ou com um olhar imaturo para aquela situação. A gente não se coloca no lugar da outra pessoa que agiu de uma forma estranha e constrangedora ou abusiva com a gente, e aí a gente não conseguiu lidar com aquilo e criou-se então essas crenças, criou-se essas limitações, essas barreiras e aí essa dificuldade em alguma situação. E aqui eu não quero dizer assim, eu tenho dificuldade porque eu não conheço o conteúdo, eu quero dizer dificuldade em dar o passo seguinte, em fazer algo mais. Tá? Então, nós hoje como adultas e como pessoas mais conscientes das situações que aconteceram, a gente precisa olhar para essas situações, né, dar aquela olhadinha para trás e acolher essas situações. Acolher e entender essas situações para que você possa ressignificar, que é uma palavra bonita que começou a ser usada depois que o coach começou a ser muito divulgado por aí, né? Então, ressignificar, dar um novo sentido para aquela situação, um novo valor para aquilo, né? Então, assim, na metodologia Mãe Empreendedora Produtiva, quando eu desenhei essa metodologia, eu queria trabalhar algo que não fosse só superficial, sabe? Aquela coisa de tapar buraco, que vai chover, o buraco vai abrir de novo. Eu queria que trabalhasse algo que realmente resolvesse a dor que as mães, na verdade, as empreendedoras que se tornam mães, sentem no momento que tem seus filhos e o negócio tá ali. E agora? Eu tenho filhos, a maternidade, e como é que eu coloco na balança? Porque quando você é mãe e começa a empreender no meio do processo, você consegue alinhar muito mais situações.
quando você já está empreendendo, já está no ritmo, e de repente vem o filho, que é a coisa mais, né, inexplicável a sensação que a gente tem, né, quando a gente se torna mãe. Muitos valores são pesados e aí você mistura tudo e fica bem doidinha da cabeça. Então, o Mãe Empreendedora Produtiva, ele foi baseado, ele foi estruturado em cima de 2 grandes pilares. O pilar emocional e o pilar funcional. São 2 pilares que vão trabalhar o lado da mão na massa e o lado dessas emoções que mexem muito quando a gente começa, né, questionar, conciliar filhos, negócios, culpas e inseguranças, medos, ansiedades, enfim, todo esse trabalho. E dentro de cada um desses pilares, eu ainda trabalho 3 Ds. O destralhar, o desapegar e o desbagunçar. Parece um trava-língua, mas não é. É uma metodologia que foi estudada e foi aplicada e foi comprovada na prática, né? E aí eu vou te explicar um pouquinho como isso funciona, através de um exemplo prático da minha vida. Quem viu meus stories de hoje de manhã, eu comecei a falar do assunto de gravar um vídeo. Eu tenho a dificuldade de decorar uma determinada sequência de fala, né? Tipo, decoreba, assim, né? Então, o que eu fiz? Eu olhei para o meu passado e comecei a descobrir uma situação muito interessante. Então, façam isso, se vocês têm qualquer dificuldade que vocês tenham, façam essa analogia também, tá? Então, assim, há uns 35 anos atrás, a gente tinha, né, quando criança, a gente tinha o culto infantil. Uma vez por semana, cada 15 dias, sábado ou domingo, a gente se encontrava com várias crianças e tinha um culto infantil, onde a gente ouvia histórias bíblicas, onde a gente cantava, brincava, era um momento muito gostoso. Mas tinha um detalhe, tinha um impresso, né, tipo um selo, com uma figura, uma foto muito bonitinha, de passarinhos e flores e ambientes, e um versículo bíblico, coisa que naquela época era algo assim muito raro de se ter. Então era um prêmio muito grande de se conquistar. Então, quem decorasse o versículo bíblico no próximo encontro, ganharia mais um selo novo. Então a gente colecionava esses selos, era algo assim muito valioso, né? A gente tinha álbum desses selos, eu e as minhas irmãs. Mas aí era uma competição minha comigo mesma. Se eu decorasse, eu ganharia. Se eu não decorasse, eu não ganharia. Então era algo que era eu e eu mesma, então o prêmio era meu, então era mais tranquilo essa questão de decorar aquela frase, né, aquele versículo bíblico. Mas sabe onde que dava o problema? Todo Natal, a gente, né, nós, a criançada, tinha que fazer uma apresentação para toda a comunidade, nossos pais, nossos avós, nossos tios, os pais, os amiguinhos, os vós, os amiguinhos, estavam tudo lá, aquele salão lotado, e nós tínhamos que nos perfilar, foi uma lindinha, ir lá na frente e declamar um versículo, fazer um jogral, fazer uma apresentação, uma encenação, e aí que dava o perrengue, né, porque tinha que decorar um trecho e apresentar para aquele público todo. Era uma responsabilidade grande, porque se você não fizesse bonito, o Papai Noel poderia não vir. E quando ele vinha, ele trazia uma vara gigante assim, e aquela vara, às vezes, para quem não se comportava direito, ele dava umas varadinhas, sabe? Aí a gente tinha medo que se a gente fizesse feio, ele nos desse uma varadinha. Olha quanta coisa vai se colocando na cabeça de uma criancinha pequena. Então, gente, que dificuldade que eu tinha em decorar aqueles jograis, em decorar aqueles versículos bonitos e tal. E tinha que decorar.
E tinha que participar. Não tinha essa opção, ai, eu tenho vergonha, ai, eu não quero, né? Não podia. Então, vamos lá. Eu lembro até hoje, uma vez que eu tinha que fazer um personagem dentro da encenação do nascimento de Jesus, e tu acha que eu conseguia decorar a fala? Eu sabia, eu entendia a história, a sequência, então eu mudava algumas palavras para ser mais dinâmico, e a professora dizia, não, tem que ser igual ao roteiro, tem que ser igualzinho. E aí, putz, a minha dificuldade, então eu sempre ficava com as falas pequenininhas, eu disse, não, mas eu sei, só que eu não decoro, tá, aí vai, né, aí a gente cresce e tal. Lá na 7ª série, a gente tem o quê? Uns 12, 13 anos na 7ª série. Tinha que começa a misturar na matemática. Foi com vocês assim também? Mistura na matemática números, letras, fórmulas, sentença matemática, na época a gente chamava de problemas matemáticos. Era aquela salada, aquela confusão. E gente, era muito tenso. E fora tudo isso, ainda tinha que saber o que de cor? A tal da tabuada. A tal da tabuada tinha que saber de cor e eu não sabia de cor. Até hoje, eu amo planilha, eu amo controlar as contas aqui de casa, eu amo estratégia financeira, vamos investir nisso, vamos com aqui. Mas, falou em saber tabuada, gente, né? Então, o que eu fazia? Cara, eu não consigo decorar essa bendita tabuada. Eu pegava em todas as provas e testes de matemática. Eu virava na última página, eu fazia um quadrado, eu chamava de quadrado mágico da tabuada. Era um quadrado onde eu começava do 1 ao 10 aqui e do 1 ao 10 na lateral e descendo. E aí eu ia somando. No final, fechava a tabuada naquele quadrado, tá? Toda de 1 ao 10 na tabuada no quadrado. Então, era o meu quadrado mágico da tabuada. E aí eu me concentrava, em vez de ficar decorando a tabuada, que eu sabia que eu tinha dificuldade, eu me concentrava em entender a lógica daquele monte de números e letras naquela sentença. A lógica das fórmulas, de onde que apareceu essa fórmula? A lógica das sentenças matemáticas lá, dos problemas, Maria comprou, João vendeu e tal, e cor, eu me concentrava nisso. E deixava a tal da tabuada pro meu quadrado mágico da tabuada. E, gente, na 7ª série, eu tirei eram 4 bimestres, né? Em 2 bimestres eu tirei nota 100, a máxima. Eu tirei 97 e no outro eu tirei 95. E o pessoal caía de pau em cima de mim, porque professor, como que ela tira tão bem a nota se ela não sabe a bendita da tabuada? Esses dias, ano passado, eu encontrei um colega meu daquela época e ele disse assim, e aí, já decorou a tabuada? Eu falei, não, eu fui para humanas. Humanas, a tabuada não é essencial. Então, tira um sarro até hoje da bendita da tabuada. Naquela época, eu não entendia essa lógica do destralhar, do desapegar, do desbagunçar. Mas hoje eu entendo claramente isso. Claro que na vida adulta teve momentos igual esse, né? De tipo, poxa, não consigo com essa tabuada. Vamos achar um meio. Sabe o rio, quando ele tem uma pedra no meio? A água vai pelos lados. É essa a ideia, essa é a lógica da metodologia 3D. É você desviar dos problemas, é você não parar naquele plástico filme do começo da live, né, que eu expliquei, e ficar ali. É você ir além. Então, na vida adulta, claro, eu também tive outras situações assim que eu não tinha consciência dessa metodologia. Mas hoje eu tenho. E eu digo para vocês, ela é batata. Porque ela funciona. Então vamos lá. Vamos analisar esse exemplo que eu acabei de dar da minha infância. Como que eu passei pela tabuada?
né, pela matemática na 7ª série. Primeiro, eu não tinha, claro, eu não tinha, hoje eu tenho consciência, então hoje eu olho para trás e resolvo isso com mais consciência, né? Mas naquela época eu não tinha toda essa consciência. Então, por exemplo, eu preciso gravar um vídeo e não consigo decorar a fala. Poxa vida, o que eu faço? Vou barrar nisso? Vou parar nisso? Não. Eu usei o destralhar para entender aonde que eu tô falhando, aonde que eu tô errando, da onde que vem isso, sabe? O entender, quando você vai espalhando as peças do quebra-cabeça e aí você vê, opa, essa aqui é uma peça de canto, essa aqui é uma peça, opa, as peças amarelas vamos agrupar aqui, né? Você vai selecionando e agrupando tudo isso. E aí eu comecei a selecionar e agrupar situações onde eu tive essa dificuldade e parei, e onde eu tive uma dificuldade semelhante e encontrei uma alternativa para passar por aquilo. O desapegar vem exatamente aí. Opa, é uma situação que me dói, que me incomoda. Puxa vida, eu não vou conseguir gravar esse vídeo e vou abandonar. Não. O que você vai fazer no desapegar? No desapegar, você não vai deixar a situação tomar conta. Você vai olhar para a situação e dizer assim, poxa vida, eu sofri quando eu tinha que apresentar lá os tal dos jogral pro Papai Noel que vinha com uma vara desse tamanho. Eu sofri, mas fez parte da minha história. Então eu vou lá e vou arquivar ela com amor e carinho no lugarzinho dela, porque ela veio de aprendizado para mim. Aí eu vou pegar a situação do quadrado mágico da matemática, não, quadrado mágico da tabuada, lá na matemática da 7ª série. E vou olhar para ele assim, poxa, história bacana, me ajudou a superar aquele desafio, aquela dificuldade, faz parte da minha história, também vou arquivar com amor e carinho lá atrás. Porque tudo me fez aprender. Eu desapego desses sentimentos, eu desapego dessas dificuldades e olho para frente, deixo eles lá arquivadinhos e olho para frente e busco novas possibilidades. E aí eu entro pro 3º D, que é o desbagunçar. Tá, Eliane? Desbagunçar não é organizar? Quando você organiza por organiza, 2, 3 tá tudo bagunçado de novo, não é assim? A gente organiza o quarto das crianças e 2, 3 tá tudo desorganizado novamente. Agora, quando você vai junto com a criança e tira com ela a bagunça do quarto e ela entende a moral de cada coisa no seu lugar, a coisa fica organizada. Você tirou a bagunça, você não só organizou. Entendeu a diferença do desbagunçar na nossa vida? Então, o que eu desbaguncei nessa história de gravar o bendito do vídeo de manhã de vendas? Eu olhei para ele e falei, poxa, esse medo essa dificuldade de não conseguir decorar um texto tá me travando. Eu tô procrastinando, tô tendo medos, eu tô ficando insegura, tô achando que não tá bom. O que eu posso fazer então? Eu destralhei ele. O que eu posso dizer? Lá na infância eu fiz isso, fiz aquilo. Opa, aqui eu ultrapassei esse medo e tal. Então vamos colocar isso em prática. O que eu fiz? Imprimi o texto bem grandão, coloquei aqui na minha frente, estudei ele várias vezes, gravei e fiquei escutando ele para entender a lógica, o detalhe de todo o andamento da história daquele vídeo e gravei. Simples assim, né? Então, poxa, por que a gente não pode fazer isso com dificuldades em outras situações do nosso trabalho? Falar em público, falar com outras pessoas, resolver situações com clientes, criar um novo produto. Quem trabalha com crochê ou quem trabalha com artesanato, o que eu posso fazer de melhor? O que eu posso fazer diferente? O que eu posso, agregar mais valor? Quem trabalha com outras situações, vendas, representação de lingerie, cosméticos, enfim, né? Como que eu posso fazer para melhorar ainda mais, para agregar ainda mais valor? Então, você usando o 3D, você consegue
lapidar ainda mais o teu potencial produtivo. E isso, quando eu falo produtivo, gente, eu não tô falando só de produção, de trabalho. Eu falo produtivo com os filhos também. Porque nós, mães, nós somos as empreendedoras da nossa casa. Nós somos a empreendedora com os nossos filhos. Nós somos as líderes de todo o movimento. Então, se nós não nos colocarmos nessa situação de líder e superar essas nossas dificuldades e ensinar os nossos pequenos a passar por isso, a gente vai continuar bagunçada. A gente não vai conseguir tirar a bagunça, a gente não vai conseguir romper esse filme plástico que tá ali, ó, travando e tornando essa dificuldade um trem cada vez maior. A magia que a gente encontra em superar essas dificuldades é esse passo a mais que a gente dá. E não se iludam, essas memórias, essas histórias sempre vão surgir. Intensidades diferentes de acordo com o nível da situação, da dificuldade que vai te aparecer. Mas você tem que ter consciência. Respira, faz o 3D, se acalma e vai um passinho, mais um passinho, mais um passinho. Eu acredito que muita coisa muda depois que a gente se torna mãe. Indiferente se essa mãe é empreendedora, indiferente se essa mãe trabalha registrada no CLT ou se ela é concursada, enfim, indiferente se ela é empreendedora, muita coisa muda. Muitos valores se ajustam, você pesa mais as questões, tudo fica muito mais intenso, as emoções ficam mais intensas, os medos ficam mais intensos, a ansiedade fica mais intensa, as emoções ficam mais intensas. E por isso que você tem que blindar a sua mente, blindar suas emoções, se blindar com as dificuldades. Eu sempre digo que olhar para as dificuldades, a gente não pode olhar com medo para elas. A gente, né, mulher não gosta muito de futebol, mas vamos lá. A gente tava assistindo o jogo de futebol domingo com meu marido, e aí eu disse assim, nossa, olha, ó, um determinado juiz, ele os jogadores, eu disse, não, mas é um clássico, não estão brigando, não estão enfrentando o juiz, não, porque o juiz se posicionou. Aí tu vê clássico que os jogadores vêm pra cima do juiz, atropela o juiz, por quê? Porque o juiz, ele dá essa força pra dificuldade, pro jogador vir pra cima e afrontar ele, né? Então, eu disse assim, uau, a gente tem que ser igual esse juiz. Vem a dificuldade, fica paradinho ali, ó. Ele fica paradinho, olhando de cima pra baixo pro jogador, diz não, sim, e vamos embora, vamos jogar. Por que nós viemos aqui? E nós, como mães, nós temos que ser assim também. Opa, eu tenho que ter a postura de mãe agora, peraí. Não é não, sim é sim e ponto. Dói, né? A mesma coisa como empreendedora. Não é não, sim é sim e vamos pra cima. Então, assim, tá, Eliane, mas como é que eu faço, então, quando a dificuldade vem e eu fico, né, meio que... A primeira coisa que você tem que fazer, você pega, eu gosto de fazer assim, né, eu me deparo com a dificuldade, eu faço assim, aonde que essa dificuldade, essa situação difícil pode se transformar numa oportunidade? Como que eu posso transformar ela numa oportunidade para eu crescer, para eu aprender, para eu melhorar, para eu potencializar a minha força, meu conhecimento e minha ação? Então, sempre tenha em mente isso. Dificuldade, opa, soa oportunidade. Dificuldade, qual que é a oportunidade que está escondida aqui? Então, nenhuma dificuldade é em vão.
Nenhuma dificuldade veio para atrapalhar a sua vida, nenhuma dificuldade veio para te pisar. Elas vieram para você fortalecer. Só que cabe a você pegar essa dificuldade, essa pedra e colocar ela no monte para construir sua escada, para construir teu castelo, para construir tua fortaleza. Então essa é a minha mensagem final. Fez sentido para vocês? Transformem as suas dificuldades em oportunidades através do método 3D, tá? Façam isso. Fez sentido para vocês? Gostou? Se você gostou, se fez sentido para você, essa live vai ficar gravada, tá? Então você vai lá, né, lá no meu feed, daqui a 2 minutinhos, né, porque até eu salvar ela aqui. Vai lá, deixa seu comentário, dizer o que mais foi interessante para você e se ela realmente foi valorosa, encaminha ela para alguma amiga, uma pessoa querida sua que também está passando por dificuldades e precisa ouvir que essas dificuldades não vão parar ela. Essas dificuldades vão ser fogo, vão ser combustível para ela crescer, para ela evoluir, para ela se tornar melhor. E que é só um momento. Ela pega essa dificuldade e transforma no quadrado mágico da oportunidade. Transforme a sua... Gostei dessa! Transforme a sua dificuldade no quadrado mágico. O que você acha? Boa, né? Muito obrigada, mulheres lindas do meu coração, mães empreendedoras, produtivas. Espero vocês terça-feira na próxima live e ótima semana!